Boa tarde a todos nossos companheiros da Escola Jesus Cristo e a todos que nos ouvem nessa hora em que nos reunimos para o, o grupo Célia Lúcius, que em estado normal é o dia e a hora que nós recebemos as pessoas com necessidade para os serviços do passe. Nós vamos ler um pequeno trecho do Evangelho de Marcos 25, que diz assim: E, tendo medo, escondi na terra o seu talento. E Emmanuel comenta em Fonte Viva da seguinte maneira, mensagem 132. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho, contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam e recolhem-se à ociosidade alegando o medo da ação. Medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. E alcança o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E, a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombra seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu de justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, Senhor, o nome santo, e te rogamos nesta hora a bênção de tua misericórdia, de teu amor, a tua inspiração divina para as reflexões que faremos dentro do estudo do livro Conduta Espírita de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Abençoa-nos, Senhor, o esforço que todos fazemos para vencermos o medo e estarmos diante das criaturas humanas, filhos teus, amparando, esclarecendo, socorrendo e amando-as, como nos pediu seu Filho Jesus. Seja conosco e ampara o nosso esforço de reflexão desta tarde. Que assim seja. Muito bem, vamos ler a mensagem 35 do livro Conduta Espírita e vamos comentando a proporção que lemos.
O texto é perante a enfermidade. Por isso eu escolhi a página do medo, porque toda gente tem tanto medo da enfermidade e da morte que nós resolvemos falar antes sobre o medo. Perante a enfermidade, o que devemos fazer? Sustentar inalteráveis a fé e a confiança sem temor, queixa ou revolta. 3 coisas que adoecem mais ainda o nosso corpo na medida que afetam como um ferro em brasa, vai afetando o nosso espírito. É justamente o medo, a queixa e a revolta. Então, precisamos, no estado em que a doença nos visite, evitar esses tipos de sentimento. Sempre que enfermidades conhecidas ou inesperadas lhe visitem o corpo ou lhe assediem o lar, ou a nossa doença ou a doença daqueles que amamos. Cada prova tem uma razão de ser. Ora, sendo Deus justo, não nos enviaria doenças de que não necessitássemos, que não fossem assim um caminho mais rápido e mais seguro para o nosso avanço enquanto espírito. A preocupação divina a nosso respeito é sempre com o nosso espírito. A lei divina tem um aspecto, ela é a lei real e ela alcança o que a lei da terra não vê. Então, há esses aspectos da lei divina que nós não conhecemos. A enfermidade que nos visita marca a função da doença para nós. É o funcionamento da justiça divina caindo sobre nós. Nós somos sempre um somatório de experiências que nós guardamos no inconsciente. Algumas experiências no passado foram positivas para nós, fizeram-nos avançar um pouco mais. Já outras doenças foram negativas para o nosso espírito, fazendo com que nós ficássemos atrelados à culpa daquele erro que nós praticamos. E é essa culpa que é vivida quando nós daqui saímos, algumas vezes elas já são vivenciadas aqui na nossa velhice, quando nós realmente a ficha cai e nós vamos analisar a nossa vida ante os padrões divinos. E nós, então, costumamos cair em culpa. André Luiz fala de um delegado que tinha sido cruel e que, na velhice, ele cria um processo de autoobsessão. A autoobsessão, ela advém desse sentimento de culpa. Nesse caso, somos nós mesmos os nossos perturbadores. A obsessão é uma perturbação. E nós costumamos nos perturbar, às vezes aqui na Terra, com as culpas dos nossos erros aqui, e do outro lado da vida, essa culpa é muito mais sofrida do que aqui.
Então, é melhor que a gente comece a rever nossos atos dessa vida aqui mesmo, porque aqui a gente pode até dividir com o nosso corpo, vai adoecer o corpo, mas, de qualquer forma, nós temos o corpo como um aliado, que nos ajuda a dividir essas culpas que nós guardamos. Então, o corpo espiritual, o perispírito, que é o nosso corpo básico, é feito de uma matéria sutil sobre a qual o nosso organismo é moldado. O nosso corpo físico é moldado a partir desse molde perispiritual. É o nosso corpo sutil e é o corpo que vai levando vida a vida as nossas lembranças. Ele é a sede da memória nossa. E é por isso que, quando nós caímos nos abismos mesmo, despenhadeiros da maldade, do crime, o nosso corpo registra essa culpa, o corpo espiritual, e daí ele adoece o corpo físico na próxima encarnação. Então, cada prova tem uma razão de ser, diz André Luiz, e realmente tem. Outro tópico: com o necessário discernimento, abster-se do uso exagerado de medicamentos capazes de intoxicar a vida orgânica. Para o serviço da cura, todo medicamento exige dosagem. Há muitas pessoas que se automedicam e há muitas pessoas nessa hora fazendo uso de psicotrópicos, remédios para dormir, remédios para relaxar. Então, eu nunca vi abrir tanta farmácia, tanto bar. Parece que uma é consequência do outro. Todo canto tem uma birosca, toda esquina agora ou tem uma farmácia, que as farmácias estão preferindo as esquinas, ou tem um bar, não é? Então, as pessoas estão fazendo uso indiscriminado de medicamentos. Há pessoas que já estão viciadas aí num tal de Rivotril, que, quando eu conheci, ouvi falar desse remédio a primeira vez, ele era para doentes mentais, porque eu atuava muito junto ao pessoal do abrigo de doentes mentais, Hospital João Viana, e eu sabia que existia esse medicamento e que era para casos graves, crises, né? E hoje eu vejo amigos meus tomando esse remédio como toda noite, toda noite. Quer dizer, o sono, esse sono com esse medicamento não satisfaz, o espírito fica mais vulnerável a encaminhamentos desordenados de espíritos perseguidores ou cruéis. Então, as pessoas estão tomando medicação como quem bebe água. Isso é um alerta que nos faz André Luiz. Terceiro, desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Olha só, veio na hora certa. Todo mundo com medo. Está todo mundo com medo. Os bares estão abertos,
as pessoas estão indo para os bares, os teatros estão abrindo também no Rio, resguardar a proporção de pessoas para que a Covid não se espalhe. Então, as coisas estão abrindo. As igrejas católicas já estão abertas. Mas ainda há pessoas medrosas. E ele pede para desfazer ideias de temor ante as moléstias contagiosas ou mutilantes, usando a disciplina mental e os recursos da prece. Meu Deus, está tão claro isso. Eu não parei aqui em casa, eu continuo trabalhando, eu dou passe em casa, eu não parei por medo da pandemia. Emmanuel nos pede isso, não cultives pensamentos pessimistas. Centraliza-te no bem a fazer e esquece as sugestões do medo destrutivo. É Emmanuel quem nos alerta. Uma página, tendo medo, não, nem foi nessa página, mas é Emmanuel quem nos alerta para evitarmos o pessimismo e os pensamentos de medo destrutivo. O medo destrói as nossas possibilidades. Começa pela possibilidade de trabalho. Há pessoas que têm medo da tribuna, não enfrentam a tribuna porque têm medo. Há outras que têm medo de cuidar de pessoas com doença contagiosa. Eu sei porque eu ouvi muito isso lá no final dos anos 80, quando eu comecei a prestar o meu trabalho na Associação Irmãos da Solidariedade, e que as pessoas ficavam apavoradas porque a AIDS era contagiosa. Nunca tive medo, mesmo na época em que esse medo graçava entre todos nós humanos. Por quê? Porque eu confio na força do meu pensamento, que é para o alto. A força poderosa do pensamento tanto elabora quanto extingue muitos distúrbios orgânicos e psíquicos. Então, é resguardarmos-nos em Deus e perseverar no trabalho que Ele nos confiou. Emmanuel, quem nos aconselha isso. Medo de doença, jamais. Eu sempre digo, o que é meu, me encontra. Ajo como ordena, como nos aconselha a Organização Mundial da Saúde. Máscara, distanciamento, quanto possível, não ir à rua, só em caso de muita necessidade, e faço meu supermercado, minha farmácia, quando eu preciso. E essa é a conduta do espírita. O espírita não vive tocado pelo medo de tudo, porque sabe que o que é seu lhe virá. Com certeza, não vai se enganar de pessoas, porque a lei divina é justa e age na hora certa com a pessoa, sabendo que todo sofrimento orgânico, prova espiritual, todo sofrimento orgânico é uma prova espiritual. Dentro das leis kármicas, jamais passei de falar isso no item anterior. O nosso nos encontra.
A dor, porque precisamos passar para o nosso aprendizado, não vai alcançar o corpo de outro, vai no nosso lugar, vai nos alcançar. A intensidade do sofrimento varia segundo a confiança na lei divina. Ou seja, os homens de fé superam melhor seus momentos de dores intensas. Por quê? Porque a fé é uma força que nós desconhecemos a amplitude, nós desconhecemos a força intrínseca da fé que nós lutamos por manter dentro de nós. Há experiências da Universidade de Harvard que fala disso. As pessoas que têm fé, a mesma doença, o mesmo câncer, no mesmo estágio. Nas pessoas de fé, a doença maltrata menos. Nas pessoas que oram, também a doença maltrata menos. Esse é o equilíbrio, é o que nós podemos fazer por nós mesmos na nossa provação que temos que passar. Então, se eu tiver que passar por uma experiência com a Covid, ela não vai pegar meu filho, ela vai pegar a mim. Se ele precisar também, ele vai passar por essa experiência. Então, é manter a oração, como nos pediu André Luiz no tópico anterior, usando a disciplina mental, não pensar em doença, e os recursos da prece. A prece é a nossa proteção. Aceitar o auxílio dos missionários e obreiros da medicina terrena, não exigindo proteção e responsabilidade exclusivas dos médicos desencarnados. Ou seja, está doente, procurar o médico da terra, não exigir a proteção e responsabilidade exclusiva, se entregar exclusivamente aos médicos do espaço. Nós estamos na Terra e precisamos viver as experiências da Terra. A eterna sabedoria tudo dispõe em nosso proveito. Afirmar-se mentalmente em segurança, acima das enfermidades insidiosas que lhe possam assaltar o organismo, repelindo os pensamentos e as palavras de desespero ou cansaço, na fortaleza de sua fé. A doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Esses são os pecados que nós estamos ressarcindo. É aquele célebre pecado contra o Espírito Santo, contra o aspecto divino que há em nós, Espírito Santo. Emmanuel bem explica isso no livro Justiça Divina, no texto intitulado Culpa e Reencarnação, relembrando tudo que nós fizemos de errado em vidas passadas e que hoje redunda em doenças. E ele termina dizendo: espíritos culpados somos quase todos. A perfeita justiça, porém, nunca se expressa sem a perfeita e abre-nos a todos, sem exceção, o serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade que desejarmos, como recurso infalível de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. Então, trabalho, minha gente, é o trabalho que nos mantém de pé, é o trabalho em favor dos outros que nos mantém com saúde. Atender às boas obras
quanto nos seja possível. Cada migalha de bem que faças é luz contigo, clareando os que amas. Então, nunca estamos, o justo nunca está desamparado. Há um salmo que diz: fui moço, hoje estou velho. Nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência a mendigar um pão. Quem fez por merecer, mesmo fazendo o seu resgate doloroso aqui na Terra, com doença insidiosa, com essas doenças todas, que são doenças crônicas e que nós dependemos dela, precisamos delas para a nossa limpeza espiritual, como nos diz Emmanuel, André Luiz aqui, a doença pertinaz leva à purificação mais profunda. Emmanuel diz assim, que seria de nós sem um câncer para apodrecer as nossas vaidades. Nós precisamos de muitas doenças muito tristes para a nossa purificação mais profunda. É o pecado contra nós mesmos. O pecado contra o Pai será perdoado, diz Jesus. O pecado contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. Esse pecado é o pecado que nós teremos que ressarcir aqui na Terra para livrarmos da culpa. Aproveitar a moléstia como período de lições, sobretudo como tempo de aplicação dos valores alusivos à convicção religiosa. Nessa fase de doença, é a hora da gente estimular em nós a sedimentar mais fortemente em nosso espírito as nossas crenças, darmos testemunho daquilo em que acreditamos. A enfermidade pode ser considerada por termômetro da fé. Olha que coisa séria. A enfermidade pode ser considerada como termômetro da fé. Aproveitar bem a doença a fim de que ela, por fim, nos redima, exerça a sua função sobre nós, que é nos acordar. A dor, qualquer dor física, moral, emocional e espiritual, ela nos dá um choque. Ela é um choque que nos acorda para os nossos deveres, para com a vida, para com os nossos, para com os que sofrem aqui na Terra. Então, é o que Pedro Paulo chama de dor aproveitada. Se a gente tem que sofrer, que sofra com resiliência, com resignação, justamente porque só essa dor vale para nós. A dor em que nós aproveitamos a sua vigência em nosso corpo físico para fazermos a transformação que precisamos. E André Luiz termina com uma alusão ao vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus 11, 28. Vinde a mim. A solução para todas as dores é ir a Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, a bênção da oportunidade de falarmos de Ti e dos Teus ensinamentos nessa hora para os trabalhos do grupo Irmãos de Célia Lúcios da Escola Jesus Cristo. Que seu amor nos envolva, que fique em nós, para que
expulsemos de nós todo medo de qualquer enfermidade e que possamos aguardar a justiça divina em sua ação sobre cada um de nós aqui na Terra, com esperança, com fé e operando no bem, na caridade. Seja conosco, Jesus, e despede-nos em sua paz nesta tarde. Que assim seja.